Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada na sua vida por meio do pleno conhecimento da palavra. Quem é que está feliz hoje à noite aqui? Quem é que está entusiasmado com a palavra aqui? Quem é que está animado para receber mais de Deus? E quem é que está grato? Sabe, tantos motivos nós temos para ser gratos, não é verdade? Só o fato de nós estarmos aqui na igreja, acolhidos, obrigado, querida, por uma visão pela qual nós trabalhamos, mas uma visão que trabalha por nós também. Eu não sei se você consegue lembrar bem, mas imagina naqueles dias onde no domingo à noite, tudo que você fazia era sair do Faustão para o Fantástico. Deus tinha coisa melhor para a gente, não é verdade? E você está mesmo no melhor lugar, você está mesmo na hora certa, e abre o teu coração para que a gente receba tudo aquilo que Deus tem para nós hoje à noite. Porque a ideia de Deus, queridos, com a igreja local, é nos transformar em pessoas cada vez melhores, é aperfeiçoar o plano dele, é aperfeiçoar o propósito dele. Sério, pensa comigo, se você não estivesse aqui, se Deus não tivesse te encontrado no meio da tua jornada, se a tua vida não tivesse sido alcançada, transformada, porque às vezes a gente tem uma falsa sensação de que fomos nós que fomos a Deus. Mas a Bíblia diz que antes Deus veio a nós. E se Deus não tivesse nos encontrado? O que é que você estaria fazendo hoje à noite? Aonde você estaria? Com quem você estaria? Talvez lembrando daquilo que Deus fez por você. Você aumente aí, turbine a gratidão no seu coração. Alguns de nós, queridos, não estaríamos vivendo a vida que nós vivemos. Alguns de nós não estaríamos conectados com as pessoas que nós não estamos conectados. Nós estamos conectados. Alguns de nós não estaríamos experimentando a bondade de Deus da forma que estamos. Alguns não estaríamos casados com as pessoas que estamos, filhos que temos com as pessoas que temos. Talvez alguns de nós nem tivéssemos aqui nesse mundo mais. Porque a vida que nós levávamos nos levava para um caminho de morte, de perdição. Mas diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus que Jesus interrompeu essa trajetória, alcançando o nosso coração. E graças a Deus que você foi plantado aqui nesse lugar. Um lugar que pensa no teu bem, que procura fazer o melhor para você. Um lugar que zela pela tua vida, que cria um ambiente para o teu crescimento. Eu não sei se isso já aumenta a gratidão no teu coração, mas eu acho que a gente pode dizer um graças a Deus mais forte. Diga comigo, graças a Deus. Obrigado, Pai, por essa igreja local, por você ter nos plantado aqui, por ser parte do teu plano para nós, uma vida conectados. Deus não pensou em você, queridos, de maneira isolada, não. Deus deseja que você viva mesmo em família. A Bíblia diz em Provérbios 18 que o solitário busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria, mas que Deus faz, inclusive, o solitário habitar em família. Deus te plantou e esse lugar aqui é a tua família. Olhe para alguém perto de você e diga assim, olha, eu amo você. Que coisa boa, fico feliz demais de estar aqui, né, nessa noite, podendo compartilhar um pouco da palavra, meditarmos juntos naquilo que Deus tem para nós. Obrigado ao pastor Lucas, a Camila, que não está aqui, mas está ministrando numa outra igreja Verbo da Vida, e está tudo bem, porque nós somos uma só igreja, mas estamos espalhados por vários lugares do Brasil e do mundo, e você faz parte de algo grande, hein? Você não está solto, perdido aí não, existe uma família que está crescendo, alcançando o Brasil e as nações, com a palavra da fé e o amor. Você pode dizer, eu faço parte? Muito obrigado pela alegria de poder estar aqui, compartilhar dessa noite com os irmãos, poder desfrutar um pouco mais desse ambiente de família, conhecer alguns de vocês que nós não conhecíamos nas outras vezes, né? A gente estava lembrando ali, essa é minha 4ª visita aqui à igreja de Arujá. Todas elas foram nesse prédio, mas nem todas foram com você. Eu não conheço você, mas eu sei que você não estava aqui antes. Eu consigo perceber, né? A igreja está crescendo, a igreja está aumentando. E, queridos, não existe outro caminho. Quando a gente planta a palavra por si só, ela frutifica. Não somos nós que fazemos muita coisa, não. O nosso trabalho é somente semear. E Deus, Ele é responsável
por trazer o nosso crescimento, e graças a Deus porque esse crescimento alcançou a tua vida, um dia alcançou a minha vida, alcançou a vida de Raquel, alcançou a nossa família, tem alcançado outras famílias, e sabe de uma coisa? Vai alcançar muito mais gente aqui em Arujá ainda, porque esse é o plano de Deus, e a gente fica muito feliz em conhecer novas pessoas, em ver igrejas crescendo e ver esse farol, queridos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas o nome da nossa igreja, o símbolo da nossa igreja, tudo isso carrega um significado. O que é que você espera de uma igreja que se chama Verbo da Vida? Numa igreja que tem verbo no nome, a gente sabe que o povo é falante. Né? Então, no Verbo da Vida, a gente não é tão caladinho assim, não. A gente fala mesmo, a gente declara a palavra, a gente vence as circunstâncias com as palavras da nossa boca. Verbo da Vida. Quando você vem para um culto numa igreja chamada Verbo da Vida, queridos, você vai sair cheio de vida. E você vai sair como esse farol, irradiando luz, paz, alegria, para aquele lugar onde você vai na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, no seu trabalho, na universidade, aonde você estuda, na sua casa, junto à sua família. Porque Deus, Ele tem esse propósito de, alcançando a nós, alcançar outras pessoas. E a gente vai meditar um pouquinho junto hoje à noite, em aquela que é considerada por muitos, e provavelmente esses que assim a consideram, têm razão, aquela que é considerada por muitos a doutrina mais importante do Evangelho de Cristo. Antes da gente avançar um pouco, eu quero deixar só um abraço, senão depois vai dar, né, complicações. Mas eu tenho um abraço para trazer da nossa diretoria para você. E tenho um abraço para trazer também do Daniel e da Marina e do Luca. Não é? Quando eles souberam que a gente estaria aqui, mandaram lá, não deixe de dar um abraço no pessoal. E de fato, queridos, eles sentem bastante saudade de vocês. Desde Luca até Daniel, até Marina e agora a Antonella, que nem conhece vocês ainda, mas tenho certeza que logo, logo vai estar pertinho e desfrutar dessa comunhão de alguma forma. Né? E que bom vê-los também da mesma forma que o William e a Lila, envolvidos no plano de Deus. E a alegria, queridos, que nós temos é saber que os nossos passos, eles são orientados pelo Senhor. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a Bíblia diz que os passos do justo, eles são orientados para o Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 18, diz ainda que a vereda do justo ela é como a luz da aurora. Então fica tranquilo, porque o plano de Deus para a tua vida no amanhã, ele envolve um caminho de crescimento, um caminho de avanço, um caminho de melhora. Não sei quanto a você, mas quando eu era pequeno, que eu via falar sobre missões, e o nosso ministério, como o pastor Lucas falou, é um ministério mesmo missionário, né? Eu ficava pensando, misericórdia, e se Deus quiser me levar para a China? Né? Todo mundo tinha medo de ir para a China um tempo atrás, alguns ainda têm mais medo hoje do que alguns anos atrás, mas está tudo bem. Mas, queridos, o fato é que quando nós nos colocamos no plano, entregues ao propósito, à vida de Deus para nós, a gente pode ficar tranquilo. Porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Ora, Deus é aquele responsável por fazer todos os esforços. Não sei se você já viu por essa perspectiva, mas não era Deus que estava em problemas. Quem estava em problema éramos nós. O pecado, ele rompeu o vínculo que tínhamos com Deus. O pecado entrando no mundo nos afastou de Deus, criou uma barreira de separação, colocou o inimigo no meio da jogada. E Deus, ele não ficou menos Deus, não. Mas a gente ficou menos divino. Aquele componente, aquela comunhão, aquela interação, Deus visitando Adão no jardim todos os dias, na viração do dia. E Deus, sabendo que Adão havia pecado, chega no jardim e diz, Adão, o que foi que aconteceu? Porque Deus ainda queria puxar um papo. Não é interessante que Deus não esperou Adão longe? Vou dar um gelo em Adão agora, deixa ele passar uns 15 dias aí se arrebentando, depois ele vai vir me procurar. Não. Deus mesmo é quem teve a iniciativa. Adão, o que foi que aconteceu, cara? Sabendo, porque Deus não foi pego de surpresa. E quando o pecado entrou no mundo, quando a tentação ela foi cedida por Adão e Eva, né, Deus ele sabia o que tinha acontecido. Mas ele toma a iniciativa e ele diz, Adão, o que foi que aconteceu, cara? E aí Adão diz, não fui eu não, foi ela. Né? A gente sabe que esse artifício vem sendo usado aí nos últimos 6.000 anos com sucesso, né? Sempre que alguém é questionado a respeito de algum delito, aponta para outra pessoa. No caso, o marido e a mulher têm essa intimidade mesmo de culpar o outro com muito mais facilidade.
E aí Adão disse que foi Eva, Eva disse que foi a serpente, Deus falou com a serpente, mas falou também com Eva, também com Adão, falou com a terra, amaldiçoou a serpente por causa do pecado do homem. Mas naquele momento Deus disse, olha, as coisas não vão ficar assim, porque o descendente da mulher, ou seja, o filho do filho, do filho, da filha, do filho, do filho, da filha de Eva, um dia esmagaria a cabeça do descendente da serpente. Ele seria ferido no seu calcanhar, Gênesis 3,15, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Ali, querido, se apresentava o plano de Deus para a humanidade. Deus, ele buscando restaurar esse laço de comunhão, buscando atrair o homem para si de volta, buscando fechar essa lacuna que um dia se abriu e que afastou o homem de Deus. Ele disse, olha, eu vou fazer alguma coisa, fique tranquilo, mas na frente o descendente da mulher, ele vai pisar na cabeça da serpente. E a gente sabe que esse descendente era quem? Jesus. Jesus veio, Jesus foi ferido no seu calcanhar, a crucificação é uma prova desse grande ferimento, mas ao mesmo tempo ele pisou e esmagou a cabeça da serpente. E hoje a gente tem que lidar com um inimigo cuja cabeça já foi esmagada. Eu não sei se isso alivia um pouco para você, porque às vezes a gente fica meio com medo do diabo, do mesmo jeito que a gente tinha medo da mula sem cabeça. O pessoal tinha medo da mula sem cabeça aqui no Sudeste também, lá no Nordeste às vezes o pessoal diz, uma mula sem cabeça. Ora, sem cabeça vai fazer o quê? Pois é, Satanás está assim, sem cabeça. E às vezes a gente fica meio assustado, né? Mas fica tranquilo. Agora, esse plano da redenção, ele se consuma na medida que o próprio Deus, ele desce. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós cheio de graça e verdade. O verbo era a luz dos homens. E a Bíblia diz que o povo para quem o verbo inicialmente veio, não o aceitou. Veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Porém, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Na medida que nós recebemos o verbo, esse verbo transforma a nossa identidade. Nós deixamos de ser alguém sem pai, sem reino, sem pátria. Nós passamos a ser acolhidos por um reino de luz, um reino de amor. Nós passamos a ter uma paternidade restaurada. Aqueles que antes estavam longe de Deus, agora passam a poder se aproximar novamente de Deus. E com Deus, queridos, a nossa vida é bem melhor. Diga comigo, obrigado, Pai. Quero convidar você a abrir comigo lá em Colossenses, no capítulo 1, para que a gente possa pensar um pouco a respeito dessa grande obra que Jesus desempenhou em nosso favor e nos encaminhar para a nossa meditação mais precisa de hoje à noite. Colossenses, no capítulo 1, no verso 13, o apóstolo Paulo diz que... Vou esperar você chegar lá. Quem foi que trouxe Bíblia aqui hoje? Levanta a mão bem alto para eu ver. Ou Bíblia de papel, telefone, tablet, qualquer dispositivo eletrônico, coisa boa. Podemos abrir juntos? Podemos ler juntos a palavra? Colossenses capítulo 1, verso 13. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ora, o pecado ele já não te prende mais, você foi liberto do pecado, porque o pecado estava lá num lugar onde jazia em trevas e você foi retirado desse lugar. Você foi transportado para um reino de luz, para um reino de amor. O pecado já não tem mais domínio sobre você. E ele diz no verso 14, no verso 15, este é a imagem do Deus invisível. Perceba que Jesus ele vem até aqui à Terra com um objetivo claro de nos revelar quem era Deus. Porque a humanidade, da mesma forma que nós antes, tínhamos conceitos muito equivocados sobre Deus. Quem foi que já pensou aqui que Deus era um velhinho raivoso que estava sentado no trono com um cacetete, só esperando a oportunidade de você escorregar para que ele pudesse te arrebentar? Quem foi que nunca ouviu assim, olha, mas Deus castiga? A Bíblia não diz que Deus castiga. A Bíblia diz que Deus galardoa. Deus não é castigador daqueles que o buscam. Deus é galardoador
daqueles que o buscam. Isso me mostra que Deus está só esperando uma oportunidade para quê, gente? Para te galardoar, para te abençoar, para te fazer crescer, para te fazer melhorar, progredir, amadurecer. Agora, muitas vezes, nós precisamos também cooperar com Ele. A Bíblia diz que Deus foi revelado em Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele quem? Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso se combina muito com aquilo que a gente citou lá em 1 João, lá em João capítulo 1, que diz que o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e por meio do verbo tudo que foi feito se fez. Às vezes a gente pensa que Jesus apareceu na história só do meio para frente, mas Jesus já estava lá e por meio do verbo foi que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Diga comigo, primogênito. Ora, o que é primogênito? Quem são os filhos primogênitos aqui na família que você nasceu? Então você sabe o que é primogênito. Primogênito é o primeiro. Unigênito, a Bíblia diz que Jesus era, porque só tinha ele. Mas Deus fez Jesus morrer, perceba, Deus fez Jesus morrer, para que o grão de trigo que caísse na terra pudesse frutificar. E hoje Jesus, ele deixa de ser o unigênito, porque ele não é o único filho de Deus. Ele se tornou o primogênito, porque ele é o primeiro de uma sequência de muitos. Diga comigo, muitos. E entre esses muitos estamos quem? Diga comigo, eu estou dentro. Não, diga mais forte, eu estou dentro. Agora a Bíblia diz que ele também é o primogênito de entre os mortos. Ele é o primeiro a sair dessa condição de morte. Eu sei que num certo sentido nós também já saímos dessa condição de morte. Segundo a parábola do filho pródigo, a gente vê que aquele que está longe de Deus, ele além de perdido, está morto. E nós estávamos também perdidos, mortos, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, mortos em nossos delitos e pecados. Mas a boa mão do Senhor nos alcançou. A graça salvadora de Deus se manifestou entre nós. A misericórdia dele se colocou diante de nós. E nós agora já não somos mais perdidos. Nós fomos encontrados. Nós já não somos mortos. Nós fomos vivificados. Essa proposta de Deus para a gente é boa, hein? Eu não sei por que as pessoas têm medo de Deus. Porque tudo que Deus propõe para nós é bom. Como a gente estava cantando, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem. Ora, a Bíblia diz em Tiago que em Deus não há nem sombra, nem variação. Deus não é somente bom, nem mais ou menos ele é. A gente já sabe que Deus não é trevas. Mas muitas vezes a gente fica achando que ele é mais ou menos, um pouquinho de cada, quando na verdade a Bíblia diz que ele é 100% bom. Diga comigo, obrigado, Pai. Obrigado. E Deus fez Jesus o primogênito dentre os mortos, voltando para o verso 18 de Colossenses capítulo 1, para que em todas as coisas ele tivesse a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Uma passagem rica, de muitas informações, muitos detalhes, mas que nos mostra que em Jesus, Deus sempre quis buscar a reconciliação, a nossa aproximação. E a gente sabe que isso foi feito por meio daquilo que o texto chama de a sua cruz. Jesus viveu aqui na terra 30 anos, 33 anos, na verdade, né? 30 anos ele viveu de maneira comum, ordinária,
João Batista o apresenta quando ele tinha 30 anos de idade. E ele vive ali 3 anos e meio de um ministério que alcançou toda aquela região do mundo conhecido, aquela região nuclear central. Eu sei que a gente é muito acostumado a pensar no mundo como algo que acontece aqui no lugar onde nós vivemos. Às vezes a gente pensa que o centro do mundo é os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles têm certeza disso, mas na verdade, o centro do mundo, na verdade, não é assim. Tá? Parece que Deus fez o mundo esférico para ter um pouco de clareza de que aquele que quisesse ser o centro estaria numa situação de muito calor. Né? Mas a gente entende, queridos, que Jesus ele transitou ali naquela região. A gente vê uma jornada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Jesus vivendo uma vida intensa durante 3 anos e meio, que termina com a sua morte. Diga comigo, morte. E a morte, de fato, parece ser o fim da jornada de todos nós, exceto a de Jesus. Jesus ele não para na morte. Após a sua morte de cruz, ele é direcionado para um túmulo, um sepulcro, até emprestado. Nem sei se a pessoa que emprestou achou que emprestaria por tão pouco tempo. Jesus passa 3 dias ali naquele sepulcro, né? O seu corpo, de fato, o seu espírito e a sua alma estavam em outros destinos, como a gente entende pela leitura da palavra. Talvez a gente não tenha condição de entrar nesses detalhes hoje, mas a Bíblia diz que Deus o arranca da morte. Pedro discursando em Atos no capítulo 2 e 3, aqueles irmãos ali que estavam reunidos em razão do Pentecoste, ele diz que Deus não deixaria a alma de Jesus padecer na morte, mas Deus o ressuscita ao 3º dia. E eu não sei o que é que você pensa da ressurreição, mas a ressurreição parece ser uma grande exclusividade. E ela é também a nota distintiva daquilo que nós cremos para aquilo que outras pessoas creem. Porque vários líderes religiosos já morreram. De fato, nem precisa ser líder religioso para morrer. Pessoas que têm uma vida extraordinária morrem, mas pessoas que têm uma vida medíocre morrem também. Aquilo que distingue Jesus das demais crenças religiosas é porque Jesus de fato não é uma religião. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele prova ser a própria vida na medida em que nem fica morto. Ele morre, mas depois de 3 dias, esse espírito vivificante da parte de Deus faz Jesus ressurgir dentre os mortos, sendo ele apenas o primeiro. Diga comigo o primeiro. A gente viu aqui que Jesus ele é o primogênito dentre os mortos. Agora, se Jesus ele é o primogênito, nos parece que existem outros que vão vir a seguir. E a gente vai pensar um pouco sobre isso hoje. Quero convidar você a abrir no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, onde a gente vai ler. E aí pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Eu acredito que a gente não vai mais sair de 1 Coríntios 15 na noite de hoje, mas a gente vai percorrer algumas partes desse capítulo. E eu gostaria que você pudesse conferir na sua própria Bíblia aquilo que a gente vai lendo junto. A morte de Jesus, ela é de fato um acontecimento muito grandioso, mas a sua morte, ela não é tão representativa assim. Eu sei que às vezes a gente guarda aquela, e me perdoem falar dessa forma, não estou querendo diminuir de jeito nenhum a grandeza do sacrifício que ele faz se entregando por nós daquela forma tão cruel, mas qualquer um poderia fazer isso. Qualquer pessoa bem intencionada poderia procurar morrer por outra pessoa, como às vezes acontece, de vez em quando, um pai às vezes entrega a vida por um filho, alguém que tenta salvar outra pessoa no momento de um acidente, no momento acaba perecendo, né? Mas Jesus ele faz isso entregando a sua vida por toda a humanidade. E a distinção do comportamento de Jesus, ela reside muito mais na sua ressurreição do que na sua morte. Não sei se você já parou para pensar, mas os 12 discípulos de Jesus que revolucionaram o mundo, os 11, Judas ficou no final da reta, né? Mas os 11 discípulos remanescentes de Jesus, mesmo depois de 3 anos de intenso investimento do mestre, eles não eram esses caras tão corajosos assim não, viu? A primeira oportunidade que teve, Pedro negou Jesus. Jesus não tinha nem morrido ainda, gente. Mas a morte de Jesus, de fato, ela representava, eu quero que você tente pensar um pouco através da ótica dos discípulos.
A morte de Jesus representava a quebra de toda uma esperança que eles vinham nutrindo ali ao longo de 3 anos, de que algo de bom fosse acontecer para o povo de Israel. Eles haviam se apegado emocionalmente com Jesus, eles nutriam um carinho por Jesus, mas era um relacionamento muito emocional. Tanto é que quando as emoções não gravitaram bem, Pedro disse, eu nem conheço. Rapaz, tem certeza, eu vi você com ele. Eu não. Pedro, eu vi você entre eles. Não, eu não. A gente tinha pessoas que lutavam com as suas dificuldades. A gente tinha pessoas ali reunidas entre esse grupo de apóstolos que tinham os seus conflitos, que tinham as suas dores, como cada um de nós temos. Um grupo de pessoas comuns que viu na crucificação a perda da sua esperança. Provavelmente devem ter se entristecido bastante. Alguns deles iam ao túmulo de Jesus na esperança de ver se algo diferente acontecia. As mulheres estavam indo ali levar um bálsamo para Jesus quando viram o anjo. A pedra do sepulcro rolou, o anjo estava ali e ele disse, olha, não procure entre os mortos quem vivo está. Né? E aí Jesus manda, os anjos mandam levar essa notícia de Jesus aos discípulos que estavam reunidos, fala especificamente a Pedro que talvez estivesse passando por uma situação mais desafiadora, cobrando a si próprio pelo comportamento que não deveria ter tido, se culpando. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente quando o galo cantou. E aí, queridos, a gente vê um grupo de pessoas que estavam extremamente animados para fazer a coisa acontecer, mas que de repente, do dia para a noite, em 3 dias ali, viram tudo cair por terra. Agora, graças a Deus que a coisa não terminou aí. São esses mesmos apóstolos, esses mesmos discípulos, que antes desanimados, agora eles passam a dar a vida em prol do Evangelho. Eles se entregam no livro de Atos, eles não estão nem aí. Eles são apedrejados, eles são aprisionados, eles são ameaçados. E aí eles vão para a igreja e contam as ameaças e pedem o que a Deus? Livramento? Não. Eles pedem ousadia. Senhor, a gente quer ousadia. Por quê? Porque algo aconteceu depois da morte de Jesus que transformou verdadeiramente aquelas pessoas. Eu sei que somente depois da ressurreição de Cristo, eles puderam de fato ser recriados no seu espírito, porque o novo nascimento, ele se dá por meio da crença com o coração na morte e ressurreição de Jesus. As pessoas que morreram antes de Cristo, elas não morriam salvas. Elas morriam na esperança de salvação. Mas depois que Jesus morre e ressuscita, a história da humanidade, ela muda de maneira total. Porque agora a morte já não é uma prisão para nós. Porque se teve um que venceu a morte, agora a gente pode pregar a palavra com ousadia. Se nos matar não tem problema. Pedro morreu. Tiago morreu. André morreu. Tomé morreu. Os discípulos, eles foram entregando a sua vida por uma causa que agora eles não tinham mais como negar. E 1 Coríntios 15 nos mostra que eles caminharam com Jesus. Às vezes a gente pensa, nossa, essa questão da ressurreição de Jesus. Mas, gente, Jesus foi morto de uma maneira visível, pública, numa cruz, dilacerado de uma maneira totalmente horrenda. Aí as pessoas estão vendo aquilo ali. Eu sei que hoje a gente é muito acostumado a acreditar em notícias que a gente não vê. E muitas vezes tem até um certo aproveitamento desse tipo de informação para nos direcionar de uma forma ou de outra. Mas esses veículos de comunicação, eles não existiam naquela época. Mas as pessoas estavam ali reunidas vendo a coisa acontecer. Lembra que quando Jesus esteve diante de Pilatos, tinha uma multidão gritando? Não estava todo mundo em casa acompanhando pelo Twitter, não. Estava todo mundo ali vendo, querendo participar de alguma forma, interferindo, opinando, gritando, crucifica-o, crucifica-o. E aí existe aquela via crucis dolorosa, as pessoas estão ali cercando Jesus, muitas vezes proferindo palavras de blasfêmia, como a gente vê. Outros se voluntariando para tentar ajudá-lo, como foi o caso de Simão, que tentou erguer a cruz para que Jesus pudesse caminhar com mais facilidade. E as pessoas estavam vendo aquilo acontecer. E às vezes a gente pensa que a ressurreição ela foi um evento meio misterioso, místico, privado.
É possível que realmente, talvez, nem tantas pessoas tenham visto Jesus num primeiro momento, porque ele ressuscita, ele vai caminhando, as mulheres encontram com ele, mas ele diz, não me toques ainda, eu preciso subir. Ele sobe, mas a Bíblia relata também que Jesus desce, e ele passa 40, diga comigo, 40 dias caminhando com os seus apóstolos. Não foram um dia, não foi um dia, não foram 4 dias, 40 dias. E aí eu quero começar a leitura com você, porque mesmo diante desse contexto, algumas pessoas estavam ainda questionando, aparentemente. Essa aqui é considerada a doutrina mais importante, e a gente vai ver por que as pessoas consideram a ressurreição dos mortos como a doutrina mais importante. Hebreus capítulo 6 vai nos trazer ali a lista daquelas doutrinas que são consideradas básicas, e dentre aquilo que é considerado básico, o princípio elementar da doutrina de Cristo, a gente tem a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Mas algumas pessoas parecem estar questionando, rapaz, será que ressuscitou mesmo? Será que existe de fato ressurreição? E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, para informar, corrigir, lidar com esse rumor que estava de alguma maneira contagiando as pessoas, de que Jesus não havia ressuscitado. E o apóstolo Paulo começa assim, todo mundo está lá em 1 Coríntios 15? Podemos ler juntos? Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu segundo os nossos pecados, pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. Quem era Cefas, gente? Pedro. Ou seja, Jesus apareceu a Pedro. E depois aos 12. Quem eram os 12? Era aquele grupo de 12 apóstolos, do qual Judas tinha deixado de fazer parte em razão da sua morte, e Matias havia sido levantado para substituí-lo nesse rol de apóstolos do Cordeiro. Ele aparece a Cefas, depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, Jesus ressuscitou. Não tem como a gente dizer que não foi ressuscitado, que não há ressurreição. O cara passou 40 dias com a gente. Primeiro foi Pedro quem viu ele, depois os 12. Depois ele apareceu, provavelmente deveria estar havendo uma reunião, sei lá, alguma cerimônia, alguma coisa, porque 500 irmãos viram Jesus de uma vez só. Eu sei que hoje a gente pensa que 500 pessoas são poucas pessoas, em razão da nossa grandeza de habitação populacional mundial. Mas dentro daquele contexto, 500 pessoas eram uma multidão. E o apóstolo Paulo diz que a maioria dos 500 ainda estava vivo enquanto ele escrevia essas coisas. Ora, se não fosse Jesus que tivesse aparecido, ou se esses 500 não tivessem visto, era só alguém se levantar e dizer assim, ei gente, eu não vi não, viu? Eu estava lá, eu faço parte dos 500, essa conversa não existe não. Mas isso não aconteceu. A gente tem fatos históricos que são autenticados, muitas vezes por um escrito, por 2 escritos, por 3 escritos concordes, por 2 fontes históricas, por 2, 3, 4, 5 historiadores. Mas aqui a gente tem Pedro,
a gente tem os 12, a gente tem 500, depois a gente tem todos os apóstolos, depois a gente tem Tiago, depois a gente tem o próprio Paulo. Nesse contexto, queridos, a ressurreição de Jesus, ela se mostrava totalmente incontestável. O que Paulo estava dizendo gente, não tem nem cabimento a gente pensar que Jesus não ressuscitou, porque tem gente dizendo agora que ressurreição não existe. E aí eu quero avançar com você. Verso 12. Ora, se é corrente, ou seja, é uma coisa comum, é uma coisa cotidiana, é uma coisa frequente, é uma coisa normal. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Perceba que parece haver pessoas que naquele momento estavam tentando disseminar um pensamento de que essa ideia de ressurreição não existe. E Paulo está dizendo, como é que podem alguns pensarem que ressurreição não existe? Se é comum, se é corrente nós pensarmos que nós pregarmos que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo aqui nessa escrita, nessa carta? E ele segue dizendo, se não há ressurreição dos mortos, verso 13, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa pregação e vã é a vossa fé. E além do mais, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Jesus, ao qual ele não ressuscitou. Você consegue entender a forma que o apóstolo Paulo está conduzindo o raciocínio? Ele está fazendo uma suposição, baseada naquilo que as pessoas estão dizendo. Ora, se Deus não ressuscitou, como é que a gente está dizendo que ressuscitou? Ora, se de fato não ressuscitou, nós seremos então falsas testemunhas e teremos crido todos nós em quê? Em vão. Esse negócio de igreja, para quem eu estou escrevendo agora, nem tem sentido, porque todo mundo está crendo em vão. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé. E tem mais, viu? Nós ainda permanecemos nos nossos pecados. E os que dormiram em Cristo pereceram. Verso 19 é um grande clássico do capítulo 15, talvez o verso mais conhecido desse texto bíblico, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes. Algumas versões chegam a dizer miseráveis de todos os homens. Agora perceba, queridos, que o apóstolo Paulo ele não está dizendo isso para um grupo de pessoas pecadoras, pelo menos na leitura dele. Porque, na verdade, o que ele está dizendo é, realmente, se Cristo não ressuscitou, de fato, todo mundo ainda está no pecado, a nossa fé foi em vão, e a gente vai, todo mundo, perecer. Porque se a nossa esperança, e veja que ele estava escrevendo isso para a igreja redimida do Senhor, para aquela igreja que era vitoriosa, para aquela igreja que era considerada triunfante, para aquela igreja que havia vencido o inimigo, ele está dizendo, olha, com todo esse contexto, se nós temos a nossa esperança somente para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E queridos, convenhamos entre nós, muitas vezes, mesmo depois de aceitarmos Jesus, muitas vezes, mesmo depois de fazermos parte de uma boa igreja, a gente acaba deixando com que a nossa atenção ela se fixe muito nas coisas que nós vemos. A gente acaba, de vez em quando, sendo tentado a pensar que esse mundo é tudo que nós temos. O nosso trabalho, a nossa escola, a nossa esposa, os nossos filhos. Deixa o menino no colégio, vai trabalhar, pega o menino no colégio, volta para casa, almoça, vai de tarde trabalhar, chega de noite cansado, dorme no outro dia tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. E o mundo ele é feito numa engenharia para prender a nossa atenção nas coisas aqui da terra. O mundo ele não está inspirando você para estar olhando para Jesus o tempo todo. O mundo ele está inspirando você para olhar para o seu umbigo. Olhar para a sua necessidade, olhar para a escola do seu menino, olhar para a feira que você tem que fazer no fim do mês. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba cultivando essa esperança somente nas coisas aqui da terra. E mesmo estando na igreja,
se a nossa esperança ela está só aqui na terra, me permita usar emprestado as palavras do apóstolo Paulo. Não são minhas palavras, não fique com raiva de mim, não. Se você tiver que ficar com raiva de alguém, fique com raiva de Paulo. Se não for suficiente ficar com raiva de Paulo, fique com raiva do Espírito Santo que inspirou Paulo. Se a gente tiver com os nossos olhos só no nosso umbigo, Tiago, mas é porque eu estou crendo no suprimento para a minha necessidade. Eu também estou. Mas isso não é tudo. Ei, isso não é tudo não. Existe uma vida muito mais ampla para nós. Existem realidades espirituais que muitas vezes a gente não se dá conta. Existe a mensagem do Evangelho que cabe a nós disseminar para que mais pessoas possam desfrutar. Ei, a nossa vida não é só nossa não. Na hora que a gente aceitou Jesus, a gente deu a nossa vida para Deus. Não é isso que a gente diz? Ele é meu Salvador e meu... E o apóstolo Paulo, ele vai continuar um pouco, eu quero ler ainda um pouquinho com você. Você está conseguindo ler? A gente pode ler um pouquinho mais? A gente pode mergulhar um pouquinho mais na palavra de Deus? Porque é muito melhor a gente mergulhar na palavra de Deus do que naquilo que eu tenho para falar. Ora, se Deus já falou tudo, é muito melhor a gente ficar com Ele, você concorda? E aí Paulo ele vai desmanchar esse raciocínio, né, por meio de um argumento que ele está conduzindo aqui. Algumas pessoas dizem que é um tipo de figura de linguagem que ele está usando, chamada epítrope. Ele está admitindo um raciocínio como se fosse, para mostrar que na verdade não é. E aí ele continua do verso 20 e ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem também veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois aqueles que são de Cristo em sua vinda. Paulo está dizendo aqui, gente, essa ideia de que Jesus não ressuscitou, ela é totalmente falsa, porque a gente viu, eu vi. Mais de 500 irmãos viram. Jesus andou com a gente aqui, comeu com a gente, assou um peixinho, comeu pão. Passou 40 dias, deve ter comido outras coisas também. Caminhou com as pessoas, viveu com elas essa jornada. E depois ele apareceu ainda a outros irmãos, num período posterior a esses 40 dias. O próprio apóstolo Paulo diz que ele foi como aquele que nasceu meio que fora do tempo. Porque nesses 40 dias, Paulo ainda estava perseguindo o quê? A igreja do Senhor. Então não foi nesses 40 dias que Paulo viu Jesus. Paulo teve essa experiência com Cristo de maneira posterior. E o verso 20 diz, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ei, mas Cristo foi só o primeiro. Ele foi só as primícias. O verso 23 diz que cada um, porém, segundo a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois aqueles que são de Cristo. E essa consciência, queridos, da ressurreição de Jesus, ela pode mudar a forma como cada um de nós vive a nossa vida cotidiana. Porque muitas vezes, quando propostas tentadoras chegarem para nós, nós vamos entender que aquela proposta até pode trazer uma satisfação temporária, mas vai comprometer muitas vezes uma alegria eterna. Se a gente coloca diante dessa perspectiva de eternidade, se a gente absorve essa consciência de ressurreição, a avaliação dos nossos dias, ela vai ficar muito mais serena, entendendo que existe uma eternidade com Deus. É por isso que Paulo diz, ei, igreja é muito bom, mas igreja é só o começo daquilo que a gente vai vivenciar com Deus. Existe uma vida de Deus que começa em nós agora, mas que ela é eterna. Ei, sabe o que é eterno? Eterno não é aquilo que é infinito não, hein? Eterno é algo que nem fim tem. Eterno não está limitado pela barreira do tempo. Você vai desfrutar de uma eternidade, sabe aonde? Junto de Deus, porque você foi transportado de um lugar de trevas para um reino de luz e um reino de amor. Agora a gente não pode esquecer dessas realidades. Os apóstolos, eles não esqueciam. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso para a gente aqui, a partir do verso 30. Ele diz, ora, por que também nós nos expomos a perigo toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto. Irmãos, pela glória que tem em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras,
Do que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É um texto, queridos, de fato, muito forte da palavra. Eu não sei se você está tendo essa percepção. É um dos meus capítulos preferidos aqui das epístolas do apóstolo Paulo, mas eu confesso que é de arrepiar algumas declarações que o apóstolo Paulo ele faz aqui com muita veemência. E ele mostra isso com a sua própria vida. Se a gente lê a própria carta aos Coríntios, na sua segunda epístola, Paulo vai dizer, eu já tive em naufrágios, e várias vezes, não foi um só não, eu já fui espancado, eu já fui apedrejado. Diz que houve um apedrejamento que foi tamanho que levaram ele para a cidade, fora da cidade, arrastando e deram como morto. Não se sabe ao certo, talvez ele tenha de fato morrido. Talvez seja exatamente nesse momento que ele diz que conheceu o terceiro céu, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. O apóstolo Paulo ele teve que fugir. Ele de madrugada saiu num cesto. E por que é que ele mesmo diz que se expunha a perigo todas as horas? Porque ele sabia. Eu estou me expondo a perigo agora. Está tudo bem. Se eu morrer, não tem problema, porque eu tenho uma eternidade com Deus. E eu não estou estimulando você, queridos, veja bem, fique tranquilo, tenha calma. Eu não estou estimulando você a ser inconsequente ou a ser tão desapegado da vida assim. Não, se eu morrer está tudo bem. Não, porque tem muita coisa boa para a gente fazer aqui ainda. Mas a gente não pode se concentrar somente no nosso pé. A palavra ela é luz para os nossos pés, ela é lâmpada para os nossos pés, mas ela também é luz para o nosso caminho. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que avançar, a gente tem que se colocar como um agente do cumprimento de Deus, ainda que isso nos tire da nossa zona de conforto. Você acha que o apóstolo Paulo tinha uma vida confortável? Rapaz, era emocionante, mas confortável não. Preso, chicoteado, cantando à meia-noite na prisão. Paulo e Silas, olha que cena linda. Linda para a gente que está lendo. Para quem está lá preso, todo ensanguentado, ter força para cantar, é bonito ou não é? Não. Linda para a gente. Ei, a gente está num ponto de vista muito privilegiado. A gente já sabe o resultado dos testemunhos. A gente já tem mais do que ferramentas necessárias para avançar. Nós é que não podemos ficar presos na nossa zona de conforto, porque nós sabemos que o que Deus fez ontem, Deus faz hoje e Deus fará amanhã. Os livramentos que Ele operou na palavra, Ele está pronto para fazer na nossa vida. Ei, Deus nunca vai te deixar, Ele não vai te desamparar, você não está sozinho. Agora, ajeita, dá uma limpada nos teus óculos. Não fica vendo só o teu umbigo. Não fica preso só na tua necessidade. Existe algo para fazermos para Deus. A consciência da ressurreição de Cristo, ela trazia impactos práticos para o comportamento cotidiano de Paulo. E quais são os impactos práticos que essa ressurreição está trazendo para o nosso dia a dia? Não, Tiago, mas é porque você sabe, eu tenho que trabalhar. Ei, fique tranquilo, eu também tenho que trabalhar. Quem não trabalha não come. E lá em casa eu tenho que trabalhar, viu? Porque meu menino, eu vou dizer um negócio para você. Ô menino indisposto, viu? Tem 2 anos e meio, mas é animado para comer. A gente tem que trabalhar. Você tem que trabalhar também, está tranquilo. Agora, vivendo a nossa vida normal, nós ainda precisamos ser luz. Nós ainda precisamos ser diferentes. Nós ainda precisamos ser espirituais. Ei, sabe de uma coisa? Vivendo a nossa vida normal, nós ainda precisamos ser eternos. Porque a nossa esperança não se limita só para essa vida. E eu quero ler um pouquinho mais com você, a partir do verso 35, para a gente começar a se encaminhar para o nosso desfecho. Porque uma vez que o fato da ressurreição de Cristo ter sido estabelecido e ter ficado claro para todo mundo que Cristo era apenas o primeiro, outros vão ressuscitar. Quem é que vai ressuscitar a gente? Aqueles que dormiram em Cristo. E dormir não é uma sonequinha não, tá? Dormir é uma figura de linguagem, entendida como eufemismo, para falar sobre aqueles que morreram em Cristo, que foram salvos depois da morte e ressurreição de Jesus, mas que já bateram as botas. Tem muita gente nessa categoria, porque Jesus ressuscitou já faz 2000 anos. A gente está esperando. Mas teve gente que esperou até partir. E
E aí o verso 35 diz, mas o que alguém dirá? Como é que ressuscitam? Em que corpo vêm? E Paulo diz, insensato. O que semeia não nasce se primeiro não morrer. Paulo diz no verso 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra a glória dos terrestres. Verso 42 diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo em corrupção e ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, também há corpo espiritual. Quem é que tem corpo natural aqui? Dê uma olhadinha para a sua mão, assim, se você está na dúvida, né? Dê uma olhada para o seu braço. Porque às vezes a gente pensa que Deus nos criou para ser uma alma penada. Mas Deus nos fez espírito, alma e corpo. Nosso espírito já foi transformado, já foi recriado. A nossa mente está sendo renovada. Mas Pedro diz que ainda há uma salvação para se manifestar no último dia. O apóstolo Paulo diz que é a redenção do nosso corpo. A palavra também fala que é a adoção de filhos. Existe um corpo natural, mas também existe um corpo espiritual. E eu quero pular com você para o verso 50. Você pode ler mais um pouquinho? Ainda cabe Bíblia aí dentro de você? O verso 50 diz, irmãos, eu afirmo que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Diga comigo, obrigado, Pai. Nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos, num momento. Diga comigo, num momento. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olhos. Olha para mim agora, por favor. Agora faz assim, fecha teu olho, abre teu olho. Num momento. Num piscar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário, diga comigo, necessário, que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, diga comigo, obrigado, Pai. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fecha esse capítulo que vale a sua meditação posterior. Eu confesso que eu fiz o meu melhor para tentar condensar. Mas tem tanta coisa boa aqui. Quem pode dedicar um tempinho durante a semana para voltar a ler 1 Coríntios 15? Deus está vendo. Na igreja a gente às vezes, né? Deus está vendo. E o apóstolo Paulo finaliza no verso 58 e ele diz, portanto. E eu quero pensar com você nessa palavra, portanto. É uma conjunção. Por essa razão. Por isso. Portanto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe, queridos, da mesma forma que a consciência da ressurreição, ela trouxe implicações práticas na vida do apóstolo Paulo. O
próprio apóstolo Paulo estava lembrando os irmãos das implicações da ressurreição, para que eles pudessem apresentar mudanças na sua vida prática. Compreender a ressurreição de Jesus, lembrar dela, entender que a nossa vida não é puramente natural, lembrar que existe uma eternidade com Deus preparada para nós, ela deve mudar a forma como a gente vive. A gente fica firme, a gente fica inabalável, não é qualquer coisa que vai nos abalar. Mas está difícil aqui o cenário político. Que político? E o cenário eterno? O cenário eterno é muito mais favorável. Mas é porque agora tem uma guerra lá em Israel. Eu sei que é terrível, porque pessoas perdem a vida, famílias. Ei, irmãos, mas a gente vive em convicções muito mais superiores. Tiago, mas é porque eu perdi meu trabalho. Fica tranquilo, Deus tem coisa boa para você. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso supridor. Eu não quero minimizar o teu problema de certa forma. Mas qual é o problema que não fica mínimo diante da grandeza daquele que Deus tem para nós? E entender o que Deus tem para nós. Reforçar no nosso coração essas convicções eternas. Vai nos fazer sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe, eu acho muito complicado. Às vezes a gente se conversa com alguns irmãos. Eles dizem assim, não, Tiago, mas é porque eu já estou em outra fase. Assim, eu já servi muito na igreja local. Mas aí foi chegando um tempo de maturidade. E agora eu estou mais focado em outras coisas. E eu fico pensando, eu não quero uma maturidade dessa. Porque parece que a Bíblia aponta para um caminho diferente. Parece que a Bíblia diz que quanto mais maduro a gente vai estar mais intenso no serviço da obra do Senhor. Seja sempre abundante, meu querido, na obra do Senhor. Você não está fazendo nada para ninguém, não. Você está fazendo para Deus. A igreja, ela é composta de pessoas, a gente serve as pessoas, a gente serve o nosso pastor, a gente serve a nossa liderança. Você serve o seu, eu sirvo o meu. Mas na verdade a gente está servindo a Deus. A gente está servindo a Deus porque Cristo foi apenas o primeiro. Quem é que vai ser o próximo? Jesus está voltando. Uns vão ser ressuscitados. Tomara que eu não. Tomara que você não. Mas todos seremos transformados. Você pode ficar de pé, por gentileza? Eu posso fazer uma oração por você? Fecha um pouquinho os teus olhos. A gente falou muita coisa aqui. Eu tentei ser rápido. Muitas vezes aumentei a velocidade. Mas é porque Deus queria compartilhar mesmo ao nosso coração essas lembranças. Coisas que nós já sabemos, não são novidades não. Mas coisas a respeito das quais nós precisamos o tempo todo estar direcionando a nossa atenção. Fecha teus olhos. Se concentra um pouquinho em Deus. Não precisa ficar concentrado em mim não. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela grandeza da revelação da Tua Palavra. E obrigado, Pai, por não ter se conformado em ficar longe de nós, Senhor. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho, que se fez carne, que habitou entre nós, que revelou a Você para nós, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para nos dar vida eterna, Pai. E juntamente com os meus irmãos aqui em Arujá nessa noite, nós queremos Te agradecer pela ressurreição de Jesus, por esse sacrifício que mudou a nossa trajetória, que nos transportou de um lugar de trevas e nos plantou num lugar de amor. Obrigado, Pai, por sermos filhos do Teu amor. Você pode usar as suas próprias palavras aí, uns 15 segundos, e
manifestar a sua própria gratidão a Deus por ter pensado em você, por ter amado você, por ter entregado o melhor que Ele tinha por você. Você pode dizer comigo: obrigado, Pai? Nós queremos te pedir, Senhor, juntos, unidos nessa noite, uma congregação, Senhor, que tem buscado te agradar. Nós queremos te pedir, Pai, a ajuda do Teu Espírito, para que nós não tenhamos uma vida puramente natural. Nos lembra, Espírito Santo, das verdades eternas que já foram plantadas em nosso coração. Nos ajuda a ter uma vida cotidiana diferente. Nos ajuda a considerar essa perspectiva eterna em cada dia, em cada decisão, em cada escolha, em cada palavra que nós proferimos. Que nós possamos refletir, Senhor, a Tua luz e a Tua glória por onde quer que nós estejamos. Nós te amamos, Senhor. A nossa vida é para você, Pai. Você pode dizer: eu te amo, Pai. Você pode dizer aí com as suas próprias palavras, declarar o seu amor a Deus. Nós queremos, Pai, ser cada dia mais firmes, cada dia mais inabaláveis. Nos ajuda a não nos deixar chacoalhar por qualquer notícia, por qualquer rumor, por qualquer decepção ou qualquer desagrado, Pai. Nós queremos permanecer firmes na Tua palavra, Senhor. Nós queremos estar cada dia mais abundantes no serviço da Tua obra, Pai. Abra os nossos olhos, Pai. Nos mostre oportunidades nas quais nós podemos Te servir com mais intensidade. Só para nós retribuirmos, Pai, um pouquinho do amor que Você nos deu, Pai. Nos ajuda a ser luz na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. De maneira prática, Pai, na nossa semana, nos ajuda a refletir a Tua glória. Nós queremos ser como Você, Jesus. E Você como nosso irmão primogênito, aquele que inaugurou o caminho por onde nós vamos percorrer. Que Você possa ser também exemplo. E que como filhos de Deus, nós possamos ser imitadores do comportamento de Jesus. Você pode deixar só mais um pouquinho algumas palavras de gratidão saírem do seu coração. Palavras suas, palavras espontâneas, palavras individuais, palavras peculiares, palavras só suas. Fica tranquilo, não se incomoda com quem está do lado, não. Pode verbalizar mesmo, pode falar, pode levantar a voz. Não se incomode em ser tão discreto nessa hora. Obrigado, Pai, pelo Teu grande amor, com que Você nos amou a ponto de nos chamar de Teus filhos, Senhor. Permanece com os teus olhos fechados. Sabe, é possível que alguém aqui nessa noite tenha dificuldade de imaginar toda essa trajetória, porque não deu ainda sequer o primeiro passo. E o primeiro passo, queridos, é justamente abrir o nosso coração. Romanos 10 nos diz que é somente nós crermos no nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar com a nossa boca. Eu quero te propor hoje à noite, se você ainda não fez essa confissão pública, entregou a sua vida a Jesus, reconheceu Ele como seu Senhor e seu Salvador, dá um sinal com a tua mão, aí mesmo no seu lugar. Hoje é a tua noite e eu quero orar com você. Eu quero te ajudar, porque Deus, Ele abre essa porta, mas é você quem dá o passo. Se existe alguém que ainda não aceitou Jesus aqui nessa noite e gostaria de tomar essa decisão, fica tranquilo, não há motivo para vergonha. Nós estamos em casa, somos todos uma só família, e sabe de uma coisa? A maioria de nós já passou por esse dia. E a despeito de uma timidez que possa se levantar, nós podemos afirmar categoricamente: essa foi a melhor decisão que nós já tomamos. Se você deseja nessa noite
aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador, ou se você já aceitou Ele um dia, mas acabou se desviando do caminho do Senhor, acabou se afastando de Deus, ei, fica tranquilo, Deus Ele está de braços abertos, olhando a tua busca, para que como o pai daquele filho pródigo, Ele possa te agraciar com um abraço de amor. Deus Ele não está esperando oportunidades para te castigar, Deus Ele está esperando que você dê oportunidades para que Ele possa te galardoar. Existe alguém entre nós que deseja aceitar a Jesus nessa noite? Existe alguém entre nós que deseja retornar para o caminho do Senhor nessa noite? Levanta a tua mão bem alto, aí no lugar onde você está mesmo. Mas levanta alto para que eu possa ver. Eu quero orar por você. Há alguém entre nós? Não deixa passar essa oportunidade. Isso te leva para uma eternidade próxima de Deus. Vai ser a melhor decisão que você vai tomar. Posso ver uma mão levantada? Alguém entre nós? Alguém entre nós que deseja receber a Jesus nessa noite? Voltar para a casa do Pai? Jesus não é uma religião, Jesus não é uma igreja, nós não estamos te convidando para o verbo da vida, nós estamos te convidando para a família de Deus. Há alguém entre nós? Todo mundo salvo já? Ei, esse amém não me ajudou não. Um amém desse eu vou continuar insistindo no apelo, hein? Todo mundo salvo nessa noite aqui? Alguém que deseja se juntar a essa família, não perde essa oportunidade. Você pode agradecer a Deus comigo? Obrigado, Pai. Você pode dizer um pouquinho mais?